funcionar, ainda bem que o indivíduo foi lá e se vingou, porque afinal de contas, aquilo que o outro fez não se faz. O problema, irmãos, é que, regra geral, a vingança não expressa uma justiça verdadeira. Regra geral, nós como seres humanos nos deixamos dominar pelo sentimento, pela raiva, pelo ódio. Arranjamos desculpas racionais para desculpar o nosso ressentimento e quando conseguimos finalmente aplicar de volta algum sofrimento por aquilo que sofremos, o fazemos de forma desproporcional. Isto é mais fácil de reconhecer nos outros e em situações públicas que não nos incomodam muito. Por exemplo, lê-se e ouve-se muitas vezes as pessoas criticando, dizendo depois do ataque do 11 de setembro nos Estados Unidos, foi algo terrível, dramático, horrível, sem dúvida nenhuma. Mas a vingança que se fez a seguir foi desproporcional. É claro que foi terrível as milhares de vidas que se perderam quando aqueles prédios caíram lá em Nova Iorque, mas por causa disto, muitas dezenas de milhares de pessoas que não tinham nada a ver com aquilo que foi feito, sofreram e continuam a sofrer, por exemplo, no Iraque, por exemplo, no Afeganistão. Esta é a nossa dificuldade como seres humanos. Nós temos dificuldade em trabalhar com uma justiça verdadeira. É por isso que a Bíblia diz de forma clara e direta, não há aqui nenhum princípio escondido ou oculto. A Bíblia diz de forma muito direta, não vos vingueis. E Deus diz mais, Deus diz mesmo, a vingança não é para vocês, ela é minha. Minha. Porque se trata de justiça, o único ser que pode exercer justiça perfeita é alguém que tem o conhecimento perfeito. Nós não temos. Temos que reconhecer que não temos. Então, se não temos, teremos muita dificuldade em dizer, não, foi feita justiça. E depois, passados os anos, descobre-se uma série de informações que não sabíamos. Ei, pá, afinal não era bem assim. Nós não sabíamos tudo. Podemos nos desculpar, porque justiça perfeita exige conhecimento perfeito. E é por isso que Deus diz na sua palavra, a vingança é minha, não se vinguem, deixem comigo. No tempo certo, da maneira certa, na medida certa, a justiça do Senhor vai ser aplicada. E é por isso que um dos grandes princípios da palavra do Senhor diz respeito ao perdão. Eu queria ver com os irmãos algumas destas verdades bíblicas nesta hora. Começando por abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 18. Numa das extraordinárias parábolas que Jesus contou, as histórias que Jesus contava, porque ele sabia que o povo guardava melhor uma história do que apenas um princípio, sem nenhum conteúdo, sem nenhuma ilustração. Jesus era um grande contador de histórias e criou histórias extraordinárias para passar verdades profundas. E esta encontramos em Mateus capítulo 18, na segunda parte, porque os discípulos estavam a perguntar a Jesus. E o contexto desta história surge de uma conversa com Pedro, em que Pedro tenta mostrar a Jesus que ele é muito bom, ele está muito evoluído espiritualmente falando. A tradição judaica dizia, e os rabinos ensinavam, que era preciso perdoar alguém até 3 vezes. É assim, errou uma vez, a gente perdoa. Errou 2, a gente perdoa. Errou 3, a gente perdoa. Errou 4, não, desculpa lá, não, a partir da 4ª já não dá mais. Não, até 3 vezes a gente perdoa. Então o Pedro, como era muito evoluído e estava muito à frente dos outros, disse, Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7? E com isto ele tentou mostrar que era melhor do que os outros, não é? Ele, mais do dobro do que aquilo que era obrigatório. O obrigatório era 3 e ele disse, Senhor, até 7, Senhor, até 7. E ele pensou que Jesus ia dizer, Pedro, tu és um grande discípulo, Pedro, tu és um apóstolo fantástico, tu realmente estás num nível de maturidade que os outros ainda não têm. Mas é que Jesus era sempre desconcertante. Então Jesus respondeu a Pedro, 7? Não, Pedro, 70 vezes 7. E o Pedro ficou desarmado. E então Jesus explicou e contou a seguinte história. Verso 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos e começando a fazer contas foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Era uma fortuna, irmãos, fortuna. Destas que os irmãos andam ouvindo por aí ultimamente nos jornais. 10.000 talentos. Era muito dinheiro. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos como escravos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse.
Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida toda. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Era uma quantia pequena. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. História simples, mas uma ilustração poderosa e que nos ensina algumas coisas importantes, começando por nos dizer, irmãos, que nós somos capazes de perdoar. Mas somos capazes de perdoar porque fomos perdoados. Se nós não tivéssemos experimentado o poder maravilhoso e completo do perdão de Deus, poderíamos não ter bases para perdoar. Como é que nós podemos dizer à vítima que perdoe o agressor? Só com base no amor de Deus, no exemplo de Jesus e na capacitação do Espírito Santo. O Pai mostrou o seu amor dando o seu Filho por nós. O Filho mostrou o seu amor morrendo na cruz e na hora do tormento maior, perdoando aqueles que o tinham colocado ali. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lembro-me de mostrar este filme, o filme da vida de Jesus, na versão que foi preparada pelo movimento estudantil e profissional para Cristo, baseado no Evangelho de Lucas, a amigos muçulmanos. Lembro-me de um em particular que ficou tão profundamente constrangido, e no fim do filme ele abanava a cabeça e aquilo não conseguia entrar na cabeça dele. Dizia: não é possível que naquela hora ele foi capaz de perdoar. Uma religião onde não existe graça, onde não existe misericórdia, não havia este entendimento, mas nós sabemos, irmãos, que o Pai deu o Filho, que o Filho morreu por nós e que ao morrer ele declarou perdão àqueles que o torturavam. E é por isso que a palavra diz que o Espírito Santo que nos é dado pelo Senhor produz como fruto em nós amor. E com ele a capacidade de perdoar. Nós perdoamos porque ele nos perdoou primeiro. Nós perdoamos porque a nossa dívida para com ele era muito maior do que qualquer dívida que qualquer pessoa possa ter connosco. Nós não somos perfeitos. Temos as nossas falhas. E por isso, quando alguém falha connosco, é provável que o faça em algo muito semelhante àquilo que nós fazemos com outros. Alguém pode dizer: não, mas aquilo que fizeram comigo eu nunca faria com ninguém. Está bom, ok. Meus parabéns. Mas vai-me dizer que você vive uma vida perfeita, é? Não tem falha absolutamente nenhuma em si? Não erra nunca, nem por palavra, nem por pensamento, nem... Claro que ninguém pode dizer isto. E o que a palavra de Deus nos ensina é que isto nos torna pecadores em dívida para com Deus, que é um Deus perfeito. Ele sim, perfeito, sem falha. Ele nos criou para nós vivermos com Ele, mas por causa do pecado ficamos separados. Não tínhamos como ultrapassar este problema, esta situação. A nossa dívida era gigantesca. E a Bíblia diz, e aqui esta história ilustra isto, que Deus perdoou-nos uma dívida gigantesca. Perdoou-nos através daquilo que Jesus fez por nós. Porque quando Ele morreu na cruz, Ele estava a pagar a nossa dívida. Ele estava a sofrer a nossa morte.
Ele estava a enfrentar aquilo que nós merecíamos. É neste princípio que a justiça de Deus estabelece. Deus não põe a mão em cima do pecador e diz, não, o que fizeste não foi nada de mal. Não, era muito mal. Era tão mal que foi preciso uma cruz. Mas com base na cruz, a justiça de Deus é perfeita quando Deus nos diz, estás perdoado. Completamente perdoado. Não é um bocadinho. Quando Jesus terminou o seu tempo na cruz, antes de entregar o Espírito ao Pai, disse, está consumado, está terminado. A obra da salvação está completa. Nós não somos chamados a fazer mais alguma coisa para ser salvos. Nós somos chamados a aceitar, a rogar a misericórdia e esta graça de Deus que nos foi dada. Então nós podemos perdoar porque Ele nos perdoou primeiro. E quando não perdoamos ao nosso irmão, quando não perdoamos àquele que falha connosco, estamos a interpretar esta parábola. E o Senhor nos pergunta, então como é que é? Eu dei o meu filho para morrer na cruz para que tu pudesses ser perdoado e tu não és capaz de perdoar ao outro. Eu fiz tudo isto para que tu pudesses ter perdão e tu não és capaz de estender perdão ao teu companheiro. Irmãos, nós podemos perdoar porque nós fomos perdoados primeiro. Mas esta história ensina-nos uma coisa extraordinária, irmãos, que perdoar nos faz ficar parecidos com Deus. É claro que ao ler a história nós percebemos que o rei da história é o Senhor. O rei da história é Deus. E este rei, que é Deus, pagou uma dívida impagável. Este homem, apesar de ter ter-se prostrado a pedir misericórdia e a dizer, eu tudo te pagarei, era óbvio que ele nunca teria condições de pagar. Tudo aquilo que ele tinha, ele mesmo, a sua esposa, os seus filhos, os seus bens vendidos, não dava nem, 200, 300 talentos. Ele devia 10.000, portanto, ele nunca teria condições de pagar esta dívida. Mas o Senhor perdoou. E este rei que perdoou era exatamente Deus. É isto que ele está a dizer. Quando o servo saiu da presença do seu Senhor e encontrou alguém que lhe devia alguma coisa, ele devia ter feito a mesma coisa, ou seja, ele devia ter imitado o Senhor que o perdoou. E quando o texto nos diz que nós devemos fazer isto, no fundo está-nos a dizer, sejam imitadores de Deus. Os irmãos percebem isto? Nós fomos criados à imagem de Deus. É o que a Bíblia diz. Nós fomos feitos, nenhum outro ser da criação foi criado como nós, à imagem de Deus, com a capacidade de refletir aquilo que Deus é. Quando o irmão olha ao seu lado e vê coisas bonitas e boas, porque também vê, a gente não vê só desgraças, apesar de que, se formos crer na televisão e nas notícias, só acontece coisas más. Mas se nós formos olhar bem à nossa volta, também vemos coisas boas, vemos coisas bonitas, vemos atos de generosidade, de simpatia, vemos pessoas que são amáveis, que são agradáveis. Cada vez que nós percebemos algum ato de bondade, algum ato de amor, algum ato de cuidado, algum ato de carinho, o irmão está a ver o reflexo daquilo que Deus é. Porque nós fomos criados com esta capacidade. Agora pense, se este era o nosso objetivo e a razão pela qual nós fomos criados, quando nós perdoamos, nós ficamos mais parecidos com Deus do que em qualquer outro momento. Quer ser parecido com Deus? Perdoe. Quando você está a perdoar, está a fazer uma coisa que é própria do Senhor, que não é natural do homem em pecado, e está a refletir a glória de Deus. Se este servo, quando saísse da presença do seu Senhor, quando encontrasse o seu companheiro que tinha uma dívida com ele e que lhe pediu, perdoa-me a minha dívida, ele tivesse perdoado, as pessoas tinham ter dito, olha, fez exatamente o mesmo que fizeram com ele, que maravilha, que bonito, olha, comportou-se exatamente como o seu rei, o seu Senhor. Mas não, ele comportou-se de forma mesquinha. É por isso que o Senhor o chamou e disse, servo malvado, malvado. Mas na sua capacidade de perdoar, ele teria imitado o seu rei. Oh, meus irmãos, já pensou nisto? Já parou para pensar nisto? Minha irmã, meu irmão, já parou para pensar nisto? Quando você perdoa alguém, você está a imitar a Deus. Você está mais parecido com Ele do que em qualquer outra ocasião da sua vida. Porque este ato de perdão é um reflexo daquilo que é a essência do nosso Deus, segundo nós lemos nas Sagradas Escrituras. Que coisa extraordinária! Mas é claro que Jesus contou e falou muitas outras coisas a respeito. Os irmãos estão aí no Evangelho de Mateus, podem voltar um bocadinho no capítulo 5. É rápido,
E o irmão facilmente, com algumas páginas, chega lá. E quando Jesus, no capítulo 5, estava a falar a respeito da vingança e do homicídio, ele ensinou o seguinte a respeito do perdão. Mateus 5, verso 23. Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembraste que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Quando tu vens apresentar sacrifício ao Senhor, chegas à presença dele, precisas ter um coração capaz de dar culto a Deus. E um coração que não perdoa presta um culto vazio. O Senhor Jesus ensinou da seguinte maneira, irmãos. O ensino dele é claro, é simples, não há necessidade de grandes dificuldades interpretativas aqui. O irmão não precisa ler teólogos para perceber o que é que o versículo diz. O versículo está a dizer algo muito simples. Você foi ao culto, chegou à presença do Senhor, quer-lhe prestar adoração, e de repente se lembra, mas a minha vida não está certa. Eu tenho este problema com aquele fulano, eu tenho aquela dificuldade com aquela outra pessoa, eu não perdoei não sei quem, não perdoei não sei quem mais. Você não está em condições de dar o seu culto. O que Jesus diz é assim, para tudo. Jesus não diz, olha, pronto, já estás cá, então aproveita e termina o teu sacrifício e depois vai resolver a tua vida. Não, ele diz, para, não faças mais nada. Sai imediatamente. Vai tratar primeiro de resolver esta situação, porque não estás em condições de prestar culto ao Senhor. Eu, irmão, já tive muitas vezes este versículo diante de mim e acho que nunca tive coragem de fazer este desafio no começo de um culto. Não sei se algum dia vou ter, porque fico com medo. O que é que vai acontecer? Se nós fôssemos pôr em prática o que Jesus ensinou aqui de forma realmente cabal e completa e começássemos um culto dizendo aos irmãos, todos nós vamos agora parar e pensar se temos alguém com quem ainda não resolvemos alguma situação. E se o irmão tem, então por favor, tenha a bondade. Vá resolver primeiro o seu problema antes de continuar o culto. Eu fico-me perguntando às vezes, irmãos, quantos é que ficaríamos aqui? Mas é o ensino do Senhor. Ao ensino do Senhor. O Senhor quer que nós possamos chegar à presença dEle com a capacidade de prestar culto. E às vezes nós carregamos no nosso coração mágoa, ressentimento contra uma pessoa, contra outra pessoa. Não estou aqui a discutir se há justiça ou não, irmãos. Lembre-se que perdão implica em dor. Para perdoar nós sofremos o dano. Mas o Senhor sofreu um dano muito maior por nós. Lembre-se da cruz. E Ele diz-nos, porque vocês tiveram esta bênção e esta graça, também podem dá-la, também podem fazê-lo. Sejam meus imitadores, perdoem. Porque se vocês chegam com o coração fechado, incapaz de perdoar, não têm condições de prestar culto. E como se isto não fosse suficiente, na página seguinte o irmão encontra a famosa oração, modelo que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. E nesta oração, Jesus incluiu aquele momento específico da oração, Mateus 6, capítulo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E para que não ficasse dúvida nenhuma, ele depois explicou e disse, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Irmãos, Deus tem capacidade para perdoar qualquer pecado, é o que a palavra diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A questão não está no poder de Deus, nem na sua capacidade, nem na sua vontade, está em nós. Um coração que não perdoa, fecha-se ao perdão. A porta funciona para os dois lados. A porta que não deixa sair, também não deixa entrar. Você não abre a porta do seu coração para deixar o perdão sair para o outro. Esta porta que está fechada e que não deixa o perdão sair, também não deixa o perdão de Deus entrar. Portanto, continue a fechar a porta. Muito feliz da vida porque você está ali convicto de que não quer perdoar. Mas não se estranhe
se você não consegue sentir a paz do Senhor, se não consegue perceber o descanso que Deus pode trazer à nossa vida. Irmãos, nós temos tanta gente que encontramos e que vive carregada com um peso enorme. E que vive trancada no seu coração, sem ser capaz de expressar o perdão àqueles que o magoaram e que vive constantemente a remoer e a revolver aquilo que sofreu, como se isto resolvesse alguma coisa, e não resolve nada. A única coisa que faz é trazer mais sofrimento e mais dor. E a pessoa não percebe que ao abrir a porta para que o perdão da sua vida saia para o outro, ele está a escancarar a porta para que o perdão de Deus possa entrar. Nós não somos capazes de viver se não estivermos em comunhão plena com o Senhor. Vai faltar a essência da nossa vida. E para nós podermos estar em comunhão com Ele, nós precisamos ter corações perdoadores, como a palavra acabou de dizer. Foi Jesus que ensinou, vocês querem ser perdoados, querem receber o perdão, querem ter a paz do Senhor no seu coração, então perdoem, 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 porque esta é a maneira de vocês serem perdoados. Quando eu venho à mesa do Senhor, quando eu me aproximo da mesa do Senhor, de um modo especial, eu preciso pensar nisto. Quando o irmão daqui a alguns minutos aceitar o pão e aceitar o vinho, vai estar a aceitar aquilo que nós ensinamos da palavra do Senhor, que Jesus disse que era o símbolo que representava o seu corpo, o seu sangue, que era dado por nós. Este é o símbolo maior, mais completo e mais perfeito do perdão que Deus lhe estendeu. Você consegue chegar à mesa de Deus e participar do pão e do vinho sem perdoar? Será que está em condições de celebrar o ato maior de amor e perdão de Deus se não é capaz de estender perdão? Quero que o irmão medite um bocadinho sobre isto. Nós, normalmente, os nossos cultos são feitos com alguma velocidade, alguma rapidez, temos tempo, temos que acabar, temos pressa. Mas você está aqui na presença do Senhor, este é um momento importante e valioso. Eu quero lhe pedir que se concentre agora. E que peça ao Senhor que fale ao seu coração. Talvez você, rapidamente, de uma forma ligeira e leviana, diga assim, mas eu não tenho problema com ninguém na minha vida. Está tudo certinho, está tudo bom. Será que está mesmo? Será que está mesmo? Tem coragem de pedir ao Senhor que Ele vasculhe o seu interior e vá lá encontrar alguma coisa que talvez esteja escondida, que faça a sondagem? É isso que eu vou lhe pedir que faça agora. Nós vamos ouvir uma música especial. Esta música tem uma letra significativa e relacionada com aquilo que estamos aqui a dizer. O irmão tem a letra no seu boletim, se quiser pode acompanhar. Mas eu quero que preste atenção nesta letra e enquanto isto vai pedindo ao Senhor que fale ao seu coração, que Ele possa agir na sua vida, para que você possa tomar decisões sérias hoje de resolver isto no seu coração.